Olá, alunos, saudações a todos. Nós vamos dar agora continuidade aos assuntos de literatura da segunda unidade para a terceira série do ensino médio. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre o realismo e o naturalismo, que foram os movimentos literários que surgiram posteriormente ao romantismo, que nós já estudamos nos nossos dois últimos encontros. Vamos começar falando sobre o contexto histórico em que surgiu o realismo. O realismo ele surge na segunda metade do século XIX, e uma das características desse momento foi a afirmação do capitalismo. Nesse momento que o sistema capitalista ele se consolida como o sistema econômico que vai fundamentar as transações financeiras, as relações de trabalho nesse período. Nesse momento também há, devido à afirmação do capitalismo, a forte industrialização das grandes potências econômicas, Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. É interessante lembrar que antes desse período, a economia dos países, sobretudo dos países europeus, era baseado na produção agrícola. Então, trabalho, de modo geral, se encontrava no campo. Com a forte industrialização, o trabalho e a renda das famílias, ela cada vez mais vai se sustentar pelo trabalho nos campos. Cada vez mais as famílias, elas vão encontrar o seu sustento trabalhando nas fábricas. Com isso, acaba se gerando o que se chama de êxodo rural. Como cada vez mais o trabalho se encontra nas fábricas, e essas fábricas se encontram nas cidades, as famílias se veem obrigadas a deixarem o campo, já que a agricultura, a produção agrícola, ela deixa de ser o carro-chefe da economia, e essas famílias vão viver então nas cidades, já que são nas cidades onde se encontram as fábricas e, portanto, é lá que elas vão encontrar maiores oportunidades de trabalho. Então, com o desenvolvimento das grandes indústrias, as economias das grandes potências da Europa, como Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos, vão se basear mais nessa produção industrial, e com isso as cidades acabam se desenvolvendo, já que são nas cidades em que vão se encontrar essas fábricas. E como a economia se baseia agora na produção industrial, as pessoas que vivem no campo, elas se veem obrigadas a se mudarem para as cidades, já que é lá que elas vão encontrar maiores oportunidades de trabalho. Com isso, vai acabar ocorrendo o nascimento de uma nova classe operária. Quem vai ser essa classe operária? A classe formada por aqueles que vão trabalhar nas fábricas. E com isso também vai haver o crescimento do potencial econômico da burguesia. A burguesia é a classe que vai ser a proprietária das fábricas. Os burgueses é que são os donos dessas fábricas. E como a economia das grandes potências europeias cada vez mais vai se basear na industrialização, os donos dessas fábricas vão ficar extremamente ricos. E eles vão acabar se tornando, eles que são chamados de burgueses, vão acabar se tornando a classe social com maior poder econômico nesse contexto. Então, com o desenvolvimento da indústria, a gente vai ver esses dois eventos. O desenvolvimento de uma nova classe operária, que é a classe dos trabalhadores, daqueles que vão trabalhar nas fábricas, e o crescimento da burguesia, que são os detentores dessas fábricas, que são os donos dessas fábricas. Eles é quem mais vão se beneficiar dessa nova conjuntura econômica. Neste período também vai haver a efervescência de novas teorias científicas, como o positivismo, o darwinismo, o determinismo e o marxismo. Então, além dessa nova
estrutura econômica, né, baseada na industrialização, que vai gerar a afirmação do capitalismo enquanto sistema econômico. Nós também vamos ver, em paralelo a esse acontecimento, o surgimento de novas teorias científicas e também novas correntes filosóficas. O positivismo foi uma doutrina filosófica desenvolvida pelo francês Auguste Comte, segundo o qual tudo deve ser respondido e resolvido por meio do procedimento científico. Então, para Comte, a ciência ela deveria ser a única forma de regulamentar todas as atividades humanas. Então, a ciência deveria ser utilizada não apenas no campo da atividade científica, mas também, por exemplo, na atividade econômica, na atividade política, na atividade artística. Então, para Comte, tudo deveria ser submetido ao método de investigação científica. Não apenas a própria atividade científica, mas todo o resto, todas as outras atividades humanas. Então, o positivismo vai ser essa ideia de que apenas a ciência é que tem autoridade para fazer afirmações em todas as áreas. A gente percebe aí já uma grande diferença com o que nós encontramos no romantismo, que era aquela ideia de que era o sujeito com seus sentimentos, né, que percebia a realidade. O positivismo vai vir com a proposta de que a realidade deve ser percebida por meio da ciência, né? E essa ideia de que a realidade deve ser percebida e interpretada por meio da ciência vai influenciar profundamente a literatura produzida nesse período. Nós vamos ver também o desenvolvimento do darwinismo, né? Todos vocês já devem saber que o darwinismo é a teoria científica, né, do biólogo britânico Charles Darwin, segundo o qual os organismos eles vão se desenvolvendo, né, vão evoluindo por meio da seleção natural, né? E essa teoria científica vai dizer que os organismos que mais têm chance de sobreviver na natureza são aqueles que conseguem alterar suas características biológicas para se adaptar ao ambiente, né? E isso vai ensejar uma nova interpretação sobre o desenvolvimento da vida, né? Que, segundo essa teoria, os organismos eles vão se modificando, vão se constituindo por meio desse processo de transformações para que eles se adaptem ao ambiente. Que é justamente essa teoria que vai dar origem aí à famosa teoria da evolução. Então, é nesse momento, segunda metade do século XIX, que nós também vamos ver o desenvolvimento das teorias de Darwin, né, de seleção natural, que vão culminar com a teoria da evolução natural. Nós vamos perceber também, nesse momento, o surgimento de uma doutrina chamada determinismo. Essa doutrina ela vai ser muito importante para as artes, porque, de acordo com essa doutrina, para que nós possamos interpretar corretamente uma obra de arte, nós devemos considerar alguns fatores, como, por exemplo, o contexto histórico em que se desenvolveu aquela obra, e aqui nós estamos falando dos autores, ou seja, para que a gente possa entender corretamente uma obra literária, é importante nós entendermos o contexto em que viveu o autor que elaborou essa obra. Nós também devemos considerar as características biológicas desse autor, ou seja, nesse momento ainda vai surgir, ainda vai ser muito relevante o conceito de raça. Então, para o determinismo é importante entender a raça a que pertence o autor e também o seu contexto social. Então, esses fatores, né, contexto histórico, né, características raciais e meio social,
serão critérios que vão ser considerados para serem analisadas as obras de arte. Então, de acordo com o determinismo, quando nós consideramos esses três critérios, nós podemos fazer uma interpretação mais correta de uma obra de arte. E também, nesse momento, o marxismo, né, que diz respeito às teorias do filósofo alemão Karl Marx, que vai refletir sobre essa sociedade burguesa, que vai possibilitar a afirmação do capitalismo, e o marxismo vai analisar a relação entre a burguesia, a classe burguesa, que é a classe que vai ser a proprietária dos meios de produção, ou seja, das fábricas, e a classe operária, que é aquela classe que, não tendo controle sobre os meios de produção, precisa alienar sua força de trabalho à classe burguesa para poder sobreviver e, a partir daí, tirar o seu salário. Então, Marx ele vai analisar essa relação antagônica que existe entre a classe operária e a burguesia, e a partir daí que ele vai formular suas teorias de revolução socialista, né, revolução comunista, que seria o quê? Desse conflito entre classe operária e burguesia. A classe operária sairia vitoriosa e ela então iria tomar os meios, tomar o controle dos meios de produção, e daí então a classe operária seria a nova classe dirigente da sociedade. Então todas essas teorias, positivismo, darwinismo, determinismo, marxismo, vão surgir na segunda metade do século XIX e vão influenciar profundamente o realismo. Quanto ao realismo, quais seriam, portanto, as suas características? Bom, começamos aqui observando que o realismo surge na França em 1857, com a publicação do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que viveu entre 1821 e 1880. Nesse romance, pessoal, é o romance que vai dar início ao realismo. Nós vamos perceber nesse romance o Gustave Flaubert contar a história de uma moça chamada Emma, que vai se casar com um jovem médico e promissor, que pertence à classe burguesa, né? E ela vai se casar com ele muito por interesse, já que ele é um jovem promissor, é um jovem que pertence à classe burguesa e tem potencial para crescer ainda mais economicamente. A Emma vai se casar com ele e vai então se tornar a Emma Bovary. Só que ela vai sentir um profundo tédio pela vida que ela vai levar, né? Por essa vida burguesa, de facilidades, de luxo. Ela vai se sentir entediada. E por conta disso, ela vai acabar iniciando uma relação extraconjugal com um jovem estagiário, né? O romance todo vai se construir em torno dessa relação extraconjugal entre a Emma Bovary e esse jovem estagiário. E por meio dessa narrativa, o Gustave Flaubert vai contar para nós quais são os valores que regem essa camada da sociedade, né, chamada de burguesia. Então é um romance em que, por meio dessa narrativa, o Gustave Flaubert vai fazer uma análise crítica dessa sociedade, né, das coisas que vão orientar essa classe social, chamada burguesia, de quais são os valores, a visão de mundo. E o Gustave Flaubert vai fazer uma profunda crítica, por exemplo, às relações, né, que sempre vão ocorrer orientadas pelo interesse financeiro, pelo interesse de ocupar cargos mais importantes naquela sociedade, que é uma sociedade que vai valorizar muito a questão do título, a questão das posses financeiras. Então, por meio dessa narrativa, o Flaubert vai fazer uma análise crítica dos valores da sociedade burguesa. E esse é um dado muito importante para que a gente entenda a questão do realismo, que, como nós observamos quando tratamos sobre o contexto histórico, o realismo ele vai surgir no momento em que há a ascensão de duas classes sociais antagônicas, que é a classe operária e a classe burguesa. O realismo é, portanto, a estética literária que vai se concentrar
numa análise crítica da classe social burguesa. Eu estou falando isso porque, como nós mais tarde veremos ainda nessa aula, o naturalismo vai ser uma escola literária que vai se interessar pela outra classe, ou seja, pela classe dos operários. Então, o realismo é a escola literária que vai se interessar por tratar das condições de vida, dos valores e das formas de relação da classe burguesa. Uma característica importante para o realismo é a questão da verossimilhança, representação da realidade tal como ela se apresenta aos olhos. Então, diferentemente do romantismo, em que a realidade ela é percebida por meio da subjetividade do personagem, que vai perceber todas as coisas a partir do seu sentimentalismo, no realismo, o que a gente vai perceber é um esforço do autor para descrever a realidade de maneira objetiva. Né? Lembram quando nós falamos do positivismo? Então, o positivismo vai influenciar muito o realismo nesse sentido, porque os autores eles vão tentar enxergar a realidade sem sentimentalismo, como a gente viu antes no romantismo. Os autores realistas eles vão tentar entender a realidade de forma objetiva e eles vão tentar, por meio de suas narrativas, fazer um retrato real das questões que eles vão tratar em suas obras. Objetividade, postura impessoal e objetiva diante do objeto literário. Então, o autor realista, quando ele vai contar para a gente uma história, ele vai falar para a gente de uma realidade, e essa realidade ela é descrita de maneira objetiva e impessoal. O autor ele se coloca como se fosse uma espécie de cientista fazendo a descrição de um objeto de estudo. E por meio dessa objetividade, dessa descrição objetiva daquilo que ele analisa, ele tenta transmitir para o leitor de maneira exata aquilo que ele está representando, aquilo que ele está contando. Então, mesmo que o autor esteja contando para nós uma história ficcional, é uma história ficcional que é possível que ela aconteça na realidade por conta da forma objetiva e realista com que o autor vai contar para a gente aquela narrativa que ele construiu. Análise psicológica, estudo dos caracteres, motivações e instintos dos personagens inserido em um contexto histórico. Então, os autores realistas eles vão se preocupar muito por descrever as condições psicológicas dos seus personagens, ou seja, eles vão se preocupar em descrever para nós como é que um personagem se sente diante de um dilema, diante de um conflito. Por exemplo, no romance Madame Bovary, a todo momento, o Gustave Flaubert ele descreve para nós a perspectiva interna da personagem, ou seja, o que é que a personagem está pensando, o que é que ela está sentindo em diferentes momentos da narrativa. Então, essa análise psicológica dos personagens é a maneira como nós temos de observar quais são verdadeiramente os valores da sociedade burguesa. Como é que essa sociedade, como é que essa classe social efetivamente pensa. E nós temos acesso a isso por meio da análise psicológica dos personagens. Então a gente vai perceber por meio dessa análise como é que os personagens lidam com diferentes situações que eles vão se deparar ao longo da narrativa. Tipificação social. As ações e drama dos personagens são a representação particularizada do grupo social a que pertence. Então, é muito comum nas histórias, contos e romances realistas, nós observarmos que os personagens que estão ali inseridos, eles não representam efetivamente pessoas reais, eles representam um tipo social. Então, por exemplo, se no romance realista a gente vê a figura de um político, aquele político que está ali está representando toda a classe política. Se a gente vê um comerciante, aquele comerciante que está ali está representando toda a classe dos comerciantes. Então, quando se fala em tipificação social, está se falando que os personagens que estão ali naquela narrativa, seja num conto, seja num romance ou numa novela realista, eles estão ali para representar tipos sociais reais. Então, é um personagem que vai representar todo o conjunto de uma classe.
contemporaneidade e ambientação urbana. Então, os autores realistas, eles tentam tratar daquilo que está acontecendo no momento da narrativa. Eles não vão contar para a gente histórias que se passaram no passado. Eles vão contar para nós histórias que estão se passando naquele momento em que essas obras foram criadas, ou seja, segunda metade do século XIX. É esse momento que os autores vão se preocupar em retratar em suas obras. E, de modo geral, essas narrativas, né, elas vão se passar no ambiente da cidade. Vocês devem se lembrar, quando nós analisamos o romantismo, que a ambientação urbana era uma das possibilidades de ambientação do romantismo. Além da ambientação urbana, a gente encontrou também a ambientação regionalista, a ambientação no contexto de habitat dos indígenas. No caso do realismo, de modo geral, as histórias vão se passar todas elas nos centros urbanos, ou seja, na cidade. E é interessante a gente entender que isso tem a ver com o contexto da época. Como nós já falamos aqui, por conta da industrialização, as cidades elas vão se desenvolver bastante, já que são nas cidades em que vão estar alocadas as fábricas. Então, nesse momento, século XIX, a gente vai ver um grande desenvolvimento das cidades. E com isso, todos os problemas que uma grande cidade vai ter, como prostituição, violência, entre outros problemas. Linguagem formal, né? Os autores vão procurar utilizar uma linguagem que vai ser muito centrada no uso da norma culta, né? Então a gente vai ver uma forma de linguagem extremamente formal, né? Que corresponde à norma culta daquele momento, e com isso o autor tenta, por meio do uso dessa linguagem, fazer com que a sua narrativa seja a mais objetiva possível. E nós vamos perceber também no realismo a questão da moralidade. E esse é um aspecto muito interessante, porque uma das temáticas que vai ser mais explorada nas narrativas realistas, sejam em contos, novelas ou romances, vai ser o adultério, né? Praticamente todas as grandes obras realistas, elas vão tratar do adultério. Só que esse adultério, ele sempre vai ter um peso maior sobre a mulher. Então, nos romances realistas, os autores vão fazer uma crítica muito severa ao adultério. Só que essa crítica severa ao adultério é mais ao adultério feminino. No romance de Emma Bovary, por exemplo, né, ela é que vai ser a grande vítima dessa história. O final dela vai ser extremamente trágico, né? E o final trágico de Emma Bovary representa um princípio moral que esses autores realistas vão usar, que é o quê? Se a mulher trai, portanto, ela merece ser punida. De modo geral, as mulheres, nos romances realistas, quando elas cometem adultério, elas, no final da história, sempre recebem uma punição. Curiosamente, o homem que participa, ele nunca é punido, mas a mulher, sim, ela é punida. E isso é porque esses autores são orientados por um princípio moral de ver de forma extremamente negativa o adultério feminino. Então, essa moralidade a gente vai perceber muito na cobrança que esses autores fazem às mulheres que em suas histórias cometem adultério. E, de modo geral, todas elas têm um final trágico. Agora, como é que todas essas ideias novas do realismo chegam em Portugal? Bom, em Portugal, o realismo ele vai ter início em 1865, com o acontecimento da questão Coimbra. Ele vai surgir como uma reação ao romantismo, né? Então, o realismo ele surge em Portugal em oposição às concepções de sociedade, de arte, da realidade do romantismo, né? É interessante a gente observar que o romantismo ele vai analisar as questões sempre de um ponto de vista pessoal, sem considerar muito a questão social. Então, os autores realistas vão considerar a questão social e, nesse sentido, suas obras vão ser uma crítica ao romantismo.
A juventude realista, liderada pelo poeta Antero de Quental, que viveu entre 1842 e 1891, critica as bases que sustentavam a sociedade portuguesa da época, o clero, a monarquia e a burguesia. Então, nesse momento, segunda metade do século XIX, os autores jovens, eles eram todos realistas, ou seja, eles haviam sido profundamente influenciados por aquelas correntes filosóficas e teorias científicas que nós analisamos no começo, né? A questão do marxismo, do darwinismo, do positivismo, do determinismo. Então, esses autores jovens vão ser profundamente influenciados por essas ideias. E eles vão tentar, por meio de suas obras, introduzir essas novas ideias em Portugal. Portugal, nesse momento, é uma sociedade em que as bases dela, elas estão todas centradas no clero, ou seja, a igreja ainda tem um grande poder, ela ainda é uma autoridade muito relevante em Portugal. Na monarquia, já que naquele momento ainda eram os monarcas, ou seja, o rei, a rainha, os nobres que governavam o país, né? E a burguesia, que era justamente aquela classe dos comerciantes, dos industriais que estavam ascendendo socialmente. Então eram essas três as colunas que sustentavam a sociedade portuguesa da segunda metade do século XIX. E os autores realistas, eles vão ser contrários a essas instituições, certo? Portanto, os autores realistas, eles vão ser anticlericais, ou seja, vão ser contra a influência da igreja. Inclusive, várias obras realistas criticam a Igreja Católica. Eles vão ser antimonarquistas, por não concordar que Portugal ainda seja governado pela nobreza. E por essa razão eles vão ser a favor da república, eles vão ser republicanos. E eles vão ser socialistas por não concordar com o fato de que a classe burguesa detenha o controle dos meios de produção. Para esses autores realistas, deveria ser a classe operária que deveria ter controle sobre as fábricas, já que são eles que trabalham, são eles que geram a riqueza, portanto, essa riqueza deveria se concentrar nas mãos dos trabalhadores e não nas mãos dos burgueses, que seriam aqueles que exploravam o trabalho da classe operária e se enriqueciam com base nesse trabalho, na exploração desse trabalho, né? Então, esses autores realistas, eles eram a juventude daquele momento e eles utilizaram esse movimento literário para fazer uma crítica a tudo aquilo que eles não concordavam na sociedade portuguesa da segunda metade do século XIX. Né? Voltando aqui um pouco ainda sobre essa questão Coimbra, né? É importante nós entendermos o que foi a questão Coimbra, né? A questão Coimbra foi um debate, foi um embate entre a velha geração, ou seja, os românticos, e a nova geração, ou seja, os realistas. Nesse momento existia a Universidade de Coimbra, que era a principal universidade de Portugal. Então, no espaço dessa universidade, da Universidade de Coimbra, houve esse debate entre os autores da velha geração, que eram os românticos, que, portanto, eles eram a favor desse sistema social que ainda vigorava em Portugal, né? Que era sustentado pelo clero, pela monarquia, pela burguesia, e havia os autores da nova geração, a juventude, que eram contra tudo isso. Então, a questão Coimbra, ela foi o embate entre os autores da velha geração, os românticos, e os autores da nova geração, os realistas. Nesse momento, né, segunda metade do século XIX, os principais autores portugueses realistas foram Antero de Quental, que foi um poeta realista, e ele produziu as obras Raio da Extinta Luz e Primaveras Românticas e Obras Modernas. E na prosa, nós tivemos o Eça de Queiroz, que viveu entre 1845 e 1900, e ele foi o principal prosador realista de Portugal, tendo escrito romances e contos seminais da literatura portuguesa. Entre essas obras estão Os Maias e A Cidade e as Serras.
Então esses foram os principais autores que participaram da questão Coimbra e que questionavam aquelas estruturas que ainda determinavam as regras da sociedade portuguesa da segunda metade do século XIX. No Brasil, o realismo ele vai começar em 1881 com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que viveu entre 1839 e 1908. Né? Então essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai ser a obra que vai dar início ao realismo aqui no Brasil. A técnica narrativa e a visão de mundo, características desse autor, inserem sua obra em um realismo à parte. Então a gente vai perceber que o realismo de Machado de Assis, ele vai seguir aqueles critérios que nós analisamos, né? Objetividade, moralidade, cientificismo. Porém, a gente vai perceber outras características que vão fazer com que a obra de Machado de Assis seja uma obra inovadora. Porque a gente vai perceber nas obras de Machado de Assis certas características que a gente não vai observar nos romances realistas, nas obras realistas convencionais. Então, quem foi Machado de Assis, que praticamente foi o único autor realista que nós tivemos aqui no Brasil, né? Foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil. Escreveu praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política do país quando a República substituiu o Império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do século XX, tendo sido grande comentador e relator dos eventos políticos sociais de sua época. Então, o Machado de Assis, né, ele vai viver ali no período do segundo reinado, em que Dom Pedro II era o imperador do Brasil, e a gente vai perceber nas obras de Machado de Assis justamente como era a sociedade brasileira desse período do segundo reinado. E a gente vai perceber a visão crítica que o autor vai lançar sobre a sociedade dessa época. Então, Machado de Assis ele foi um autor que ele transitou pelo período, pelo movimento romântico e também pelo movimento realista. Então, a obra machadiana ela é dividida em duas fases. A gente tem as obras da fase romântica, que é Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, e Yaya Garcia, de 1878. Então, todos esses romances foram romances românticos que o Machado de Assis escreveu nesses períodos que colocamos aqui. Já na fase realista, as principais obras do autor foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, que é a obra que dá início ao realismo no Brasil, Dom Casmurro, de 1899, e Quincas Borbas, de 1891. Bom, vamos então agora passar, pessoal, para o naturalismo. É importante entendermos que o naturalismo foi um movimento literário que ocorreu em paralelo com o realismo. A gente só vai perceber algumas diferenças entre o naturalismo e o realismo. Vamos observar, primeiramente, que a concepção naturalista ela surge na França, na segunda metade do século XIX, influenciada pelo positivismo de Auguste Comte, que viveu entre 1798 e 1857, e pela teoria da seleção natural de Charles Darwin, que veio entre 1809 e 1882. Então, mais do que no realismo, a influência do positivismo e da teoria da seleção natural, a gente vai observar de forma mais enfática no naturalismo. No caso do positivismo é porque as obras naturalistas elas vão de fato se lançar a fazer uma análise da realidade utilizando unicamente critérios científicos. Enquanto o realismo ainda considerava certos aspectos psicológicos, o naturalismo vai considerar apenas critérios externos para compreender os personagens. Então,
nos romances realistas, nos romances naturalistas, a gente vai perceber que os personagens, as ações dos personagens, não são definidas por características psicológicas, como a gente vai ver no caso do realismo. Para o naturalismo, as ações do indivíduo, elas são determinadas pelo ambiente em que elas vivem e por sua herança racial. Isso quer dizer que, para os naturalistas, o homem, ele não é de fato senhor das suas ações. Tudo aquilo que o homem faz, ele faz por conta da determinação do contexto em que ele vive e também por conta das características que ele recebeu de seus pais. Então, para um autor naturalista, se eu tenho uma criança e essa criança nasce numa comunidade muito pobre e seus pais são viciados, por conta do fato dessa criança viver nesse ambiente e ser oriunda, né, geneticamente desses pais, a criança fatalmente vai seguir pelo mesmo caminho. Então, na visão dos naturalistas, o homem, ele não é senhor das suas ações. As ações do ser humano, elas são definidas, elas são orientadas, determinadas pelo contexto socioeconômico em que elas vivem e pelas características genéticas que elas herdaram dos seus pais. É por essa razão que a teoria da seleção natural vai influenciar bastante o naturalismo. Por quê? Para o naturalismo, é o ambiente em que o sujeito vive que vai determinar suas ações. Então, se o sujeito vive num ambiente de violência, de pobreza, de miséria, ele vai ser como todo mundo que vive ali naquele ambiente. É por essa razão que o positivismo e a teoria da seleção natural vai influenciar muito mais o naturalismo que propriamente o realismo. Então vamos aqui ver rapidamente as características fundamentais do naturalismo. Determinismo biológico, né, que é aquela ideia de que se você nasce de um casal, né, que seja, por exemplo, viciado em alguma coisa, você, por ter as características biológicas desse casal, você vai se da mesma forma. Não há para onde escapar. Objetivismo científico, né? Mais do que no realismo, no naturalismo, o autor ele tenta fazer com que a sua obra seja vista como uma tese científica sobre aquilo que ele está ali retratando. Temas de patologia social. Como eu falei para vocês, os autores realistas vão se interessar pela vida, pelos dilemas da classe social burguesa. No caso dos autores naturalistas, eles vão se interessar por aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Então, eles vão se interessar por quem? Pelos trabalhadores, pelos criminosos, pelos mendigos, ou seja, todas aquelas pessoas que, na visão deles, dos autores naturalistas, estavam à margem da normalidade, à margem da sociedade. Então, é a realidade dessas pessoas que os autores naturalistas vão se interessar, pela realidade de todas aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Que, na visão dos naturalistas, essas pessoas que estão à margem da sociedade, elas possuem sempre algum tipo de comportamento patológico, ou seja, elas possuem algum tipo de doença. Por exemplo, uma temática que os autores naturalistas vão explorar muito é a questão da homossexualidade. E a homossexualidade ela é tratada no naturalismo como uma anormalidade, né? E os autores vão trabalhar essa anormalidade entendendo que ela tem a ver com as características biológicas, as condições de vida do sujeito. Ou seja, se um sujeito ele é homossexual, e aqui eu estou citando apenas isso como exemplo, se o sujeito ele é homossexual, essa é uma condição patológica da qual ele não pode escapar. Por quê? Porque ele é um indivíduo e como indivíduo ele é determinado pelas suas condições socioeconômicas e por suas características biológicas. Né? Observação e análise da realidade, né? Eles vão tentar fazer uma análise objetiva da realidade. O ser humano descrito sob a ótica do animalesco e do sensual, ou seja, para o naturalismo, o ser humano ele é um ser que ele age apenas movido pelos seus instintos. Ele vai entender o homem como se de fato ele fosse um animal.
Linguagem simples, a gente vai perceber uma linguagem bem mais simples, bem mais transparente do que a gente vai observar no caso do realismo. Descrição e narrativa lenta, a gente vai perceber que os autores vão demorar muito para descrever as características de um personagem, as características de um ambiente onde a história vai se passar e coisa desse tipo. Impessoalidade, que é algo que a gente também vai perceber no caso das obras, em que o autor ele vai tentar fazer uma análise impessoal, sem nenhum tipo de sentimentalismo daquilo que ele está descrevendo, e a preocupação com os detalhes, ou seja, eles vão ser extremamente detalhistas, seja na descrição de um personagem, seja na retratação de um ambiente onde se passa a história. Aqui no Brasil, os principais autores desse período foram Aloysio Azevedo, que viveu entre 1857 e 1913, e suas obras são Casa de Pensão, O Cortiço, e O Cortiço é considerado a obra-prima do naturalismo, e O Mulato. Raul Pompeia, que viveu entre 1863 e 1895, que escreveu Uma Tragédia no Amazônia e o Ateneu, e Adolfo Caminha, que viveu entre 1867 e 1897, e ele foi o autor de Anomalista e O Bom Crioulo. Bom Crioulo é uma obra de Adolfo Caminha onde ele vai tratar justamente sobre a temática da homossexualidade. Então, pessoal, esse é o nosso assunto por hoje. Eu vou deixar agora aberto para que vocês tirem suas dúvidas e vamos dar seguimento com a realização de algumas atividades sobre esse tema.